Olá, bem-vindo, bem-vinda ao programa Diálogos. O entrevistado desta sexta-feira é uma pessoa que viveu por dentro, infelizmente, o golpe de 64, cujo 60º aniversário será agora neste fim de semana. Ele tem muito a dizer sobre a situação naquela época e hoje. Vamos ver de quem se trata. Então, tivemos aí Ivo Herzog, que é formado em engenharia naval, trabalhou em logística e foi o criador do Instituto Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, lembrando, jornalista assassinado pela ditadura, professor da ECA, e que também era pai de Ivo Herzog. Obrigado por ter vindo, Ivo. É um prazer falar com você, mesmo nessa data triste. O governo Lula decidiu que não se deve falar de 64, não se deve haver manifestações sobre 64. O presidente disse que não gosta, que não se deve remoer o passado. O que você acha disso? Eu acho um grande equívoco. Bom, primeira noite, obrigado. É um prazer estar com você aqui essa noite. E é um grande equívoco, né? O maior legado de uma sociedade, de um país, é a sua história. Como é que a gente consegue imaginar, por exemplo, a Europa não querer relembrar o Holocausto, um tema que está aí colocado agora, até por conta dos eventos atuais? Não. Por que aqui no Brasil a gente não deve conhecer essa história? Essa história ela é fundamental para um processo de reconciliação da sociedade, para um processo de entendimento de por que as coisas são assim, por que a gente repudia tanto governos autoritários. E por que é importante a questão dos direitos humanos, que diz respeito a todos nós. Então, para mim, para os familiares, é realmente um grande equívoco, para não dizer um grande desrespeito à memória daquelas pessoas que lutaram para que o presidente Lula pudesse ser eleito e empossado presidente. Agora, imagino que o raciocínio do presidente leve em conta uma relação de forças, vamos dizer, uma correlação. Tem 64, tem os militares que deram o golpe, e que estavam de novo aí, tentaram de novo, uma parte deles dar um golpe em 8 de janeiro do ano passado. Fica parecendo que ele acha que eles estão muito fortes e não devem ser mexidos. Você acha isso correto ou não? Com certeza, eu acho isso incorreto e um absurdo. Na realidade, todo o processo de reconciliação com o golpe de 64, ele sempre foi muito mal cuidado pelos governos democráticos desde 1985, no processo de redemocratização do país. E essa questão de a gente não tratar o golpe de 64 tem uma série de efeitos. E um dos efeitos foi a possibilidade, que quase se realizou, do golpe de 8 de janeiro passado. Precisa haver um entendimento e a sociedade precisa conhecer essa história para que ela também não apoie movimentos como o de 8 de janeiro, que houve apoio, né? A gente viu pessoas acampando na frente dos quartéis, invadindo o Congresso, invadindo o STF, essa coisa toda. E eu entendo, as pessoas entendem que é por uma falta de conhecimento do que aconteceu, o que foi a ditadura. E fica, de repente, esse amor platônico por uma coisa que não se conheceu. Essas pessoas louvando a ditadura por ignorância, por não saber o que foi esse período. A gente tem que conhecer a nossa história para não cometer os erros do passado. Agora, você acha que os militares estão fortes só por causa disso, Ivo? Essa é uma pergunta bastante interessante. Por conta das circunstâncias que meu pai morreu, durante muitos anos, eu tinha uma aversão incondicional aos militares. Militar, para mim, era do mal. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos de idade e criei essa imagem. Morreu torturado numa dependência militar. Algumas horas depois de se apresentar voluntariamente para prestar depoimentos, né? Lembrando que o ex-presidente Bolsonaro recentemente foi prestar depoimentos e, que eu saiba,
Ele voltou... Incólume. Não teve nenhuma ameaça a ele. Com o tempo, a gente amadurece, o Brasil é um grande país, é importante que tenha forças armadas estruturadas, cumprindo seu papel constitucional. Nós temos questões sérias que a gente precisa das Forças Armadas, a gente tem as nossas questões de fronteira, a questão do tráfico de drogas que invade as nossas fronteiras, as questões de desmatamento, de invasão da Amazônia e outras. Então, as Forças Armadas, elas devem ser fortes dentro do papel constitucional delas. Eu não acho que existe uma ameaça, uma força maligna das Forças Armadas que ameace o processo democrático do país. A democracia do país, ela está muito bem consolidada, porque nós temos instituições fortes. Acho que talvez o grande mérito, a grande coisa que foi bem construída nesses poucos anos da redemocratização do Brasil foram as instituições de Estado. E essas instituições são fortes, são respeitadas e souberam se comportar nessa crise mais recente. Agora, não sei se eu concordo contigo, mas o papel dos militares, do Exército particularmente, na história da República, é sempre o papel de repressão interna. De movimentos populares, olha, todos que houve até agora. E o mais recente foi o governo Bolsonaro, onde os generais foram lá articular claramente um golpe. Isso também não te leva a crer que, olha, realmente não teve a Comissão da Verdade, não teve nenhuma punição? Isso pode ter levado esse pessoal a agir dessa forma? Eu acho que o histórico, a tradição de impunidade aos agentes do Estado, que transcende a questão simplesmente do golpe de 64, a gente tem a questão dos povos indígenas que foram massacrados nesse país, a gente tem a questão da época da escravidão, a gente teve outros momentos de ditadura no Brasil e, de maneira geral, os agentes do Estado nunca foram punidos, nunca houve um processo de reparação desses crimes bárbaros que aconteceram no Brasil. Então, eu acho que parte da sua resposta é sim. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode falar assim que os militares articularam para o 8 de janeiro. Um grupo de militares. E também houve outros grupos de militares que articularam contra o 8 de janeiro. Como da mesma maneira, e é importante a gente saber, que houve grupos de militares que tentaram articular contra o golpe de 64. Houve militares contra o golpe de 64. E esses foram punidos com rigor pela... Então, mas isso que é importante, Maricela, essa história tem que ser contada. A gente precisa entender. Senão a gente fica com uma visão muito simplista. Militar fez o golpe de 64. Se tem golpe é porque os militares... Então, os militares são uma ameaça para a democracia. Não é tão simples. Existem grupos e grupos. A instituição militar, ela é muito grande e ela tem um espectro de pessoas com ideologias diferentes. E graças a Deus, tem grupos importantes, significativos, com uma visão republicana, democrática e de respeito aos direitos humanos, inclusive, porque fica também parecendo que essa coisa de direitos humanos é coisa de, sei lá, né, de esquerdista, não sei o quê, e se é direitos humanos, um militar tem que ser contra. Não, direitos humanos é de todos nós, e as Forças Armadas, grupos das Forças Armadas, áreas, têm esse entendimento. O fato de não ter existido uma comissão da verdade no Brasil, uma investigação dos crimes, uma punição, como teve em toda a América Latina e na maioria dos países africanos, qual a importância disso, Ivo? Nós tivemos uma Comissão Nacional da Verdade, né, que demorou. Aliás, o Brasil tem algumas coisas, né? Parece que faz as coisas com muita calma. Foi o último país a acabar com a escravidão, né? Foi o último país a acabar com o período de ditadura e o último país a instalar uma Comissão Nacional da Verdade dentro de um modelo instalada pela Dilma, no governo Dilma Rousseff, desenhada ainda no governo Lula, mas somente no governo Dilma que essa comissão é empossada. Eu acho que a Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho muito importante. Ela investigou e ela documentou, ela abriu, ela pavimentou o caminho para essas investigações. Da maneira, a lei que regulamentou a nossa Comissão Nacional da Verdade não previa, não lhe dava esse poder investigatório e punitivo.
mas ela abria caminho e ela fazia essas recomendações. É importante lembrar duas coisas, já fazendo uma ponte para o caso Herzog. Na primeira sentença que a família foi vitoriosa, na busca por justiça do meu pai, ainda em 78, o juiz Márcio Moraes, ao final da sentença, ele ordena a investigação do crime. Nunca foi cumprido, o Brasil não está cumprindo uma ordem judicial. E mais recentemente, em 2018, na vitória que nós tivemos junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte condenou o Brasil pela primeira vez na sua história, mais de 500 anos de história do Brasil, pela primeira vez na história do Brasil, o Brasil foi condenado por crimes de lesa humanidade. São crimes bárbaros como o crime de genocídios, como os crimes que aconteceram na Segunda Guerra, como os crimes que aconteceram na Guerra da Iugoslávia, essa coisa toda. E esses crimes são imprescritíveis e não podem ser perdoados. Então, o Brasil... E a sentença ela é muito interessante porque ela manda fazer a investigação não só do que aconteceu com meu pai, de todas aquelas pessoas que passaram por situação semelhante. Então, existe uma ordem hoje, uma decisão judicial que busca essa reparação. E que não é cumprida. E que não é cumprida. E você pode perguntar assim, mas por que a família Herzog, que já sabe, a gente sabe o que aconteceu com meu pai em grandes detalhes, por que a gente continua nessa luta? Porque a gente acredita que o cumprimento dessa sentença seria uma ação estrutural para a mudança dessa sociedade. Para isso que você falou, para a gente começar um processo para acabar com essa impunidade e para reduzir a violência sistemática que esse país tem, né? A gente agora está assistindo aí o desdobramento e finalmente a revelação da questão do caso Marielle. E o que a gente está vendo? Os mandantes, pessoas ligadas ao Estado. E como isso foi tratado, foi abafado e foi tentado se manter uma impunidade desses agentes. É isso, a gente tem que quebrar esse ciclo de violência no Brasil. E para isso a gente precisa investigar, identificar e punir as pessoas que cometem esses crimes. Nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e já voltamos com essa conversa muito instrutiva com Ivo Herzog. Daqui a pouco voltamos aqui. Voltamos com Ivo Herzog. Ele foi um dos editores que publicou esse livro, eu vou mostrar para vocês, Heroínas desta História, que é um livro que fala das viúvas, das filhas, das pessoas que perderam parentes, perderam familiares para a ditadura, que foram torturados e mortos e que mantiveram acesa a chama da volta da democracia, de ser feita justiça. Ivo, você tinha 9 anos quando seu pai foi assassinado no Segundo Exército. Que lembranças você tem? Como você viveu aquilo? Eu, até a véspera da morte do meu pai, até o dia 24 de outubro, era uma criança de 9 anos como qualquer outra, sem saber o que era a palavra política, sem saber o que é a palavra militar, exército, doicode, comunismo, socialismo, democracia, direita, esquerda. A partir da morte do meu pai, de todo o processo intenso de mobilização da sociedade, greve da USP, o ato ecumênico na Praça da Sé, a tentativa de enterrar o meu pai antes da chegada da mãe dele e da minha avó, né, toda aquela tensão, tudo aquilo lá, realmente foi muito traumático, foi muito pesado e me fez perceber que a morte do meu pai não era simplesmente uma pessoa que morreu, tinha alguma coisa a mais envolvida que estava trazendo uma nova dimensão. E eu vi nascer, naquele momento, no enterro do meu pai, uma das personagens desse livro, uma das heroínas dessa história, que é a minha mãe. Clarice. Clarice. Ela, durante o enterro, por exemplo, ela aos berros se colocou na frente dos funcionários do cemitério para que não enterrassem o meu pai antes da chegada da minha avó, né? E ela teve a determinação, né? Ela colocou isso e ela dizia isso, falava de maneira muito clara, que ela tinha uma missão na vida dela, que era provar a verdade e trazer a justiça para os filhos do meu pai, para os filhos dela, né? E ela dedicou e vem dedicando a vida dela toda a isso. E vem obtendo vitórias importantes, como algumas das que a gente já citou aqui. Falta esse país cumprir as leis. O que torna mais assustador essa
posição do presidente Lula, mesmo porque ele foi preso pela ditadura, não é, Ivo? É muito assustadora, é muito desrespeitosa. Essas pessoas, minha mãe está com 83 anos, esperando justiça há quase 50 anos. Essas pessoas estão indo embora. O presidente Bolsonaro, ele encerrou a Comissão de Mortos e Desaparecidos, que era uma comissão do Estado que investigava as circunstâncias das mortes e desaparecimentos de várias dessas pessoas. Ok, o Bolsonaro acabar com essa comissão está em linha com as promessas de campanha dele. O Lula fez uma promessa de campanha específica de trazer de volta a Comissão dos Mortos Desaparecidos. Passados mais de um ano, essa comissão ainda não foi restabelecida. E não existe desculpa plausível para que isso ainda não tenha acontecido. E, de fato, como a gente falou sobre essa questão deles também, o governo atual não querer que se relembre os 60 anos, para a gente é um grande erro, é uma leitura muito errada do governo, talvez na própria pessoa do presidente Lula, das circunstâncias e esquecendo uma coisa muito importante sobre dignidade humana, sobre respeito a essas famílias que há tanto tempo buscam uma resposta sobre o que aconteceu com o filho que desapareceu, com o marido que desapareceu ou que foi morto, mas saber em que circunstâncias, aonde está enterrado. E é um ato presidencial. Então, assim, as famílias, de maneira geral, estão muito indignadas, muito tristes. São famílias que lutaram para que o presidente Lula pudesse ser reeleito, pudesse ser presidente eleito numa eleição direta, uma eleição que ele ganhou por um fio de cabelo, né? Não vamos somente para entender, se tivesse apesar disso tudo, se tivesse eleição amanhã, provavelmente essas pessoas estariam novamente votando no presidente Lula, visto qual era o outro cenário que tinha, um cenário antidemocrático representado pelo ex-presidente Bolsonaro. Mas acho que o Lula deveria ter um pouco mais, poderia demonstrar. Acho que uma das grandes virtudes do ser humano é falar assim, eu errei nesse ponto. Eu acho que ainda dá tempo do presidente Lula dizer assim, eu fiz uma leitura errada e eu acho que eu devo respeito a essas famílias. Queria me desculpar por ter feito não ter deixado o governo, junto com vocês, lembrar dessa data para que ela não se repita e o quanto antes restabelecer a Comissão dos Mortos Desaparecidos. A punição dos torturadores e assassinos. Hoje, muitos deles, talvez a maioria já tenha morrido ou estão muito velhos. Existe importância nessa punição ou é uma manifestação de ressentimento? O que você acha? Eu acho que a importância de se conhecer essa história e se dar norme. As pessoas falam muito que a gente tem que virar a página dessa história. E eu sempre respondo, eu concordo, a gente precisa virar a página da história. Mas primeiro a gente precisa escrever essa página. Muito bem colocado. Certo? E é isso que a gente quer. A gente quer que seja escrita essa página. Para que o amanhã não cometa os erros do ontem. E contando essa história, você colocou muito bem, várias dessas pessoas, ok, fulano de tal já está idoso, provavelmente não vai para a cadeia. Eu não preciso colocar a pessoa na cadeia para que seja feita a justiça. Você, inclusive, citou algumas comissões da verdade de vários países, como da África. Na África, a Comissão da Verdade sobre os crimes de apartheid tinha um processo de perdão, né? Bispo Tutu. Né? E que foi muito importante para uma reconciliação da sociedade com os acontecimentos do passado e a construção de um futuro mais esperançoso. O ponto é esse, é nós colocarmos na mesa os erros do passado, torná-los públicos para que as pessoas conheçam e construam as suas opiniões. Cada um de nós, cada uma das pessoas que estão nos vendo hoje, é um indivíduo desse processo democrático, dessa sociedade democrática, e tem um papel importante no futuro dessa sociedade dentro de um regime democrático. Mas a maneira que cada um desses indivíduos vai agir, vai pensar, é em função da informação que ele tem. E está faltando um pedaço grande dessa informação, que é a nossa história recente. Então, nós precisamos contar essa história, precisamos passar limpo, precisamos ter esse processo. E outros, né, Mário Sérgio? A gente também precisa fazer um trabalho semelhante sobre a questão dos povos indígenas, sobre o que aconteceu durante o processo, a escravidão e o fim da escravidão. Fica parecendo que teve um dia que acabou a escravidão do nada. Foram 200 anos de luta social.
né? A gente trata de temas como cotas raciais nas universidades, as pessoas ficam falando assim, o cara que entra pela cota é um privilegiado. Não tem cabimento. E não conseguem entender qual é o passado que trouxe para nós termos que ter um instrumento como, por exemplo, cota racial. A informação ajuda o entendimento e ajuda a fortalecer a democracia. Agora, a punição também é um elemento, me parece. Pegamos o exemplo da Argentina, onde houve a comissão, na verdade, os ditadores foram punidos, foram presos. Videla, sim. Todos eles, sim. Penas pesadas. Sim. E eles idosos. Agora, não se fala em golpe na Argentina, jamais. Os militares, função constitucional lá e acabou. Isso também é um elemento a punição, estou falando. A punição, sem dúvida nenhuma. Se não me entenda mal, eu não sou contra a punição. A única coisa que eu estou dizendo é que a punição não é o único instrumento. A punição de colocar a pessoa na cadeia não é o único instrumento de realização de justiça. Entendi. O processo de justiça, ele pode ser mais amplo. Eu acho que uma primeira parte, no sentido... Vou dar um exemplo, uma ideia. Surgiu da nossa conversa. O coronel Ustra faleceu. Faz lá o processo de investigação, veio que ele foi investigado, que ele foi um criminoso, ele é julgado, ele é condenado, ele já morreu. Ok, mas como ele foi um criminoso, ele deveria, por exemplo, perder as suas patentes. Claro. Com isso, ele perderia a aposentadoria. Eu e você continuamos pagando o salário da viúva do Ustra. Uhum. Eu e você pagamos o salário da mulher do cara que matou meu pai. Nesse momento. O que é uma injustiça... É uma tortura continuada para não... Minha mãe uma vez falou isso numa entrevista. O que você vai fazer no dia 31 de março? Porque tem manifestações que alguns movimentos convocaram para fazer a lembrança, para fazer esse... luto, vamos dizer assim. O que você vai fazer? O Instituto, junto com outras organizações, promove já há alguns anos. Esse ano irá acontecer novamente a caminhada do silêncio, né? Que é um momento de juntar as pessoas e fazer uma caminhada em silêncio em memória dos mortos desaparecidos do período da ditadura. Eu especificamente... Eu vou estar pensando no tema, mas... e vou estar, talvez, ainda alimentando um fio de esperança que o nosso presidente nos dê esse acolhimento. Acho que a palavra é essa, para os familiares, que nos acolha. A gente precisa. A gente passou um período, todos nós passamos um período muito difícil nos últimos 4 anos. O Palácio do Planalto ficou recebendo o Ustra, a viúva de Ustra, condecorando essas pessoas, condecorando os assassinos de Marielle também, né? E a gente realmente celebrou muito a vitória do presidente Lula para poder voltar a ter orgulho daquele que ocupa a presidência e o uso dessa presidência para continuar aprimorando a nossa democracia. Foi um choque, uma coisa muito inesperada, essa manifestação do presidente pedindo que não se lembrasse da data. Então, eu vou manter a minha fé que o presidente tem várias oportunidades até o dia 31 de demonstrar um pouco de solidariedade com aquelas pessoas que ajudaram a construir um sistema, uma nação que permite ele é um líder, ele tinha visões para esse país. E aí nós ajudamos a construir um sistema político que permite que ele transforme em realidade várias das coisas que ele sonhou para esse país. Clarice Herzog, sua mãe, você falou, está com 83 anos. Como ela está vivendo esse 31 de março especificamente? Há algo planejado em matéria de reparação pelo que ela sofreu e pelo papel importantíssimo que ela teve de manter Vladimir Herzog na nossa mente, nos nossos corações? A família recebeu com muita alegria e com surpresa
uma manifestação da Comissão de Anistia. A minha mãe será homenageada no próximo dia 3, no Congresso Nacional. Será anistiada, ou seja, será reconhecida a perseguição política que ela sofreu durante a sua vida. E o Estado, como parte do protocolo da Comissão de Anistia, irá pedir perdão. O Congresso, a Comissão da Anistia? Comissão da Anistia, mas a cerimônia será realizada no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no próximo dia 3, às 9 horas da manhã. E é importante isso. Eu acho que essas mulheres que estão contigo agora, algumas delas, né, dedicaram a sua vida. E a vida dessas mulheres foram destruídas. Nós temos algumas que passaram literalmente a vida toda esperando o retorno do filho. Nunca se mudaram daquela casa, porque diziam assim: meu filho, a última vez, ele saiu dessa casa e nunca mais voltou. E eu sei que ele está vivo, então eu não posso sair dessa casa, porque quando ele voltar, o único lugar que ele conhece é essa casa. Então e morreu com essa esperança da volta do filho desaparecido. Essas mulheres todas são as nossas heroínas. E nós temos que ter... É um privilégio, talvez, para todos nós, termos vivido com essas mulheres, temos vivido na mesma era dessas mulheres. Só para fazer um paralelo com uma personalidade talvez mais conhecida, nós fomos muito privilegiados de viver com uma pessoa como Dom Paulo Evaristo Arnes, que faleceu há alguns anos, mas que foi uma pessoa também muito importante nesse processo. Foi a primeira pessoa que organizou um livro com o nome dos mortos desaparecidos durante a ditadura. E a gente tem que sempre homenagear essas pessoas que lutaram, dedicaram a sua vida de maneira inegociável. É uma agenda política muito interessante, inegociável. Inegociável. Buscando a verdade e a justiça, só isso. Tá certo, muito obrigado pela entrevista, Ivo. Me solidarizo com a sua esperança que as coisas melhorem, que, enfim, se reconheça, o Estado brasileiro reconheça o que fez com seu pai, com milhares de outras pessoas. Aliás, Vladimir Herzog foi meu professor na Escola de Comunicações e Artes da USP. Eu, assim como o Ivo Herzog, estávamos no culto ecumênico e a gente não esquece disso, né, Ivo? E prestamos a nossa homenagem. Voltamos na próxima sexta-feira aqui no programa Diálogos, sempre às 23h30. Até lá!